dear student, I am the living proof that you can actually learn good English just by watching your favorite series or television programs. Yes, and it's easier than it seems. Never let anyone tell you otherwise. So, let's get it on! What can I do for you? Have a seat. Please. I would like to know why you wouldn't meet with me yesterday. I'm sorry, I'm not following. Nós já sabemos que o verbo to follow é seguir, né? Seguir. Follow me, siga-me. Siga-me nas redes sociais, não é? Então tem o botão do follow. Follow up é dar continuidade. E aqui no caso I'm not following é outra coisa. Aqui ele está dizendo eu não estou captando, eu não estou entendendo. Ele está se fazendo, na verdade, né, de desentendido. Sorry, I'm not following. Me desculpe, mas eu não sei que diachos você quer dizer. I sat here yesterday waiting to meet with someone. I believe that person was you. I think that you're confusing me for someone else. Muito brasileiro, quando utiliza a expressão você está me confundindo com alguém, comete o erro de, quando vai falar inglês, falar you are confusing me with, que é completamente e gramaticalmente errado. Se quiser falar corretamente o inglês, fala desta forma aí, ó. I think you are confusing me for fulano de tal. É isso aí. I don't think I am. Sir, if you have a complaint. É isso aí, minha gente. Vamos construir vocabulário. Anota essa palavra. If you have a complaint. If you have a complaint significa se você tiver alguma reclamação, se você tiver uma reclamação ou uma queixa, então não confundir complaint com o verbo to complain, que aí não tem o T no final. Reclamar, verbo to complain, e a queixa ou reclamação, complaint, com o Tzinho ali no final. Não se esquecer. I suggest you submit it through our email system. I would be happy to refer you to our website. I was told that the man I would be meeting with is very careful. A cautious man. Palavra boa aí para se aprender. Cautious. O que é que significa? É o mesmo que cauteloso, cuidadoso, prudente. Essa expressão descreve alguém que pensa antes de agir, que evita riscos desnecessários, que é o caso aqui. I believe we're alike in that way. If you are who I think you are, you should give me another chance. I don't think we're alike at all, Mr. White. Vamos explicar agora um pouquinho a palavra alike, que não é a mesma ou não deve ser confundida com o like. A palavra like significa parecidos, semelhantes, iguais em certos aspectos. E ela é usada normalmente depois de um verbo, quando você está comparando duas pessoas ou duas coisas. You are not a cautious man at all. Your partner was late, and he was high. Vamos agora entender dois adjetivos que ele usa aqui. Primeiro o lame, que depois o high.
Então, se ligue nessa. A palavra lame, ela é muito comum no inglês informal e geralmente ela deve significar algo que é sem graça, que é fraco, que é ridículo ou sem impacto. No caso, no nosso contexto aqui, lame é alguém descuidado, alguém que não está fazendo as coisas da maneira correta. Então, e o que é high? High, dentro desse contexto, não significa altura, se bem que aqui em português mesmo, quando a gente fala que alguém está alto, é porque alguém está um pouco alterado, não é que está meio bêbado ou meio drogado. Então, dessa forma, o high, ele se encaixa e faz a gente entender muito bem o que significa. O cara que está meio fora de si, que está sob efeito de drogas. Então, o high, nesse contexto, é alguém que está sob efeito de drogas, de narcóticos ou algo que o valha. Yes. Yes, he was. He's high often, isn't he? You have poor judgment. I can't work with someone with poor judgment. Are you familiar? Então aqui, a palavra familiar, ela, em um dos casos um pouco menos ocorrentes, ela não é um falso cognato. Ela significa basicamente o mesmo em português. Você tem familiaridade com, é uma maneira mais interessante de você perguntar se alguém conhece algo. Então você não fala do you know this or do you know that? Você fala are you familiar with? Geralmente o with vem depois. E aí se completa com algum substantivo. With my product. I've been told it's excellent. It is impeccable. Eu só parei o vídeo aqui porque eu acho essa palavra muito legal. Ela soa de uma maneira muito bonita. Impeccable, que obviamente é impecável, embora peccable utiliza-se muito pouco em inglês, né? Então não existe pecável para impecável. A gente ouve apenas o impeccable, que é algo que está num nível muito alto, quase de perfeição. It is the purest, most chemically sound product on the market. Essa daqui é muito boa para você que está fazendo aí o Enem ou algum outro tipo de teste de conhecimento de inglês. Porque a palavra sound, aqui, dentro deste contexto, ela não tem nada a ver com som. Não é sonoro, não dá para se traduzir como sonoro, não dá para se interpretar como sonoro. A palavra sound, ela pode significar também algo que é sólido, que é confiável, que é bem fundamentado. E ela pode ser usada para também representar ideias, argumentos, decisões e até mesmo estruturas. Vamos dar um exemplo, né? This is a sound advice. Ou seja, esse é um conselho sólido. Ou então você pode falar também she has sound logic. Ela tem uma lógica que é consistente. E por aí vai. Anywhere. That is not the only factor. You could charge twice the current rate. Eis uma palavrinha aqui que é pequena, mas é muito versátil em inglês. E os sentidos mais comuns dela são taxa ou ritmo, e você pode usar quando você vai avaliar ou dar nota em algo. E o significado, de novo, depende do contexto. Vamos dar um exemplo, né? Interest rate, taxa de juros. Crime rate, taxa de criminalidade. Birth rate, taxa de natalidade. Mas ela também pode significar ritmo ou velocidade.
At this rate, we will be late. Nesse ritmo, vamos nos atrasar. E pode também ser usada para avaliar nota. Quando você está ali fazendo uma compra na Shopee, por exemplo, se tiver em inglês, vai estar assim, né? How would you rate your purchase? Como você avaliaria a sua compra? E por aí vai. E também tem uma nuance muito importante que eu vou me estender um pouco aqui. No inglês informal britânico, especialmente entre jovens, quando você fala I rate it, pode significar eu curto isso, ou eu acho muito bom. Então você não confunda nunca I rate it com I hate it, porque é justamente o contrário, não é? O verbo to hate, que é com H, significa odiar, e to rate significa tudo isso que eu já te falei aí em cima. Então vamos nessa. Mais dicas de pronúncia em todos os vídeos, né? Lógico. For what I provide and your customers would pay it. Hands down. Olha aqui, mais uma expressão que, se mal interpretada, você perde completamente o fio da meada. Porque hands down aqui não tem nada a ver com colocar a mão para baixo. Tem algo a ver, mas de uma maneira muito sutil. Porque a expressão, ela significa sem dúvida, facilmente, ou então disparadamente, ou então de longe, quando você quer falar que algo ou alguém é claramente superior. Vamos dar uns exemplos aqui. This is, hands down, the best series I've ever watched. Essa é disparada a melhor série que já assisti. She is, hands down, the most talented person here. Ela é, sem dúvida alguma, a pessoa mais talentosa daqui. A nuance importante é que essa expressão, ela transmite uma certeza, uma superioridade evidente, ausência de competição real, que é o caso do produto de Walt, porque ela te traduz um tom forte, confiante e também muito natural de se falar em inglês. How much product do you have on hand? 38 pounds. Ready to go at a moment's notice. Essa daqui é bem simples e eu sei que, minimamente, de forma intuitiva, você deve saber o que significa. Mas vamos enfatizar aqui. At moment's notice quer dizer que sem aviso prévio, a qualquer instante, imediatamente quando for necessário. Ou seja, quando ele quiser, a hora que ele quiser, está ali pronto. Will I hear from you? I have your numbers. You can never trust a drug addict. Olha, gente, eu não sei se essa é a origem da gíria que foi popular aqui nos anos 90, mas eu vi em um filme, o qual eu obviamente não me lembro agora, traduzido drug addict como drogadito, que tem muito, né, de lógica nisso aí, mas é lógico que é uma corruptela da tradução, da interpretação. Então eu só parei para dizer que drug addict é aquilo que Jesse é nesta fase da série. Um viciado em drogas. Então, amigos, ouvintes deste podcast, que tem a intenção de fazer com que você aprenda se divertindo, assistindo a sua série preferida. Você nunca mais vai assistir Breaking Bad como você assistia antes. É claro que você vai assistir pela segunda, ou terceira, ou a quarta vez, como eu estou fazendo agora. Até os próximos episódios e deixe aí suas dúvidas,
seus comentários, porque vamos continuar aqui explorando esse mundo do Breaking Bad, tentando te transmitir um pouco de conhecimento da língua inglesa através desta jornada. Grande abraço!